Era um domingo de setembro de 2023, por volta de 1 da tarde, e eu estava sentado na cabeceira da minha própria mesa. A mesa que eu mesmo montei há 36 anos, de madeira maciça, cedro, comprada numa marcenaria da Rua dos Ferreiros, aqui em Governador Valadares, com o dinheiro do meu primeiro salário como eletricista registrado. O prato estava na minha frente. Feijão com arroz, um pedaço de frango assado, farofa, cheiro bom, tudo normal. Mas alguma coisa não estava certa. Eu não soube dizer o que era naquele primeiro segundo. Talvez o jeito que Rodrigo tinha me servido, com aquele sorriso largo demais, os dentes todos à amostra, os olhos que não combinavam com a boca, o jeito que ele colocou o prato na minha frente com uma gentileza que nunca tinha tido antes. Esse é especial para o senhor, seu Antônio. Especial. Eu olhei para aquele prato, olhei para ele, olhei para minha filha Cláudia, que desviou os olhos para a janela. 30 anos consertando instalações elétricas me ensinaram uma coisa: quando alguma coisa parece errada, geralmente é porque está errada. Fio que faísca não mente, cheiro de queimado não é coincidência. E sorriso que não alcança os olhos tem uma razão para existir. Fingi aceitar, agradeci, disse que estava com cheiro ótimo. Esperei ele virar as costas para buscar o copo de suco e troquei os pratos, silenciosamente, sem pressa, com a calma de quem passou a vida inteira trabalhando em lugares onde um movimento errado pode matar. 30 minutos depois, enquanto Rodrigo piscava devagar demais e dizia que estava com um sono estranho, eu estava no quarto com a porta fechada, com o telefone na orelha, ouvindo a voz do Dr. Marcelo do outro lado da linha. Doutor, eu sei o que ele tentou fazer e eu tenho prova. Antes de eu continuar, preciso te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Cidade, estado, país. Você não imagina o quanto é importante para mim saber que tem alguém do outro lado dessa tela, que essas palavras estão chegando em algum lugar, em alguma casa, em algum coração. Preciso te dizer também que essa história, como você vai ouvir aqui, tem elementos que foram reconstruídos para fins narrativos. Nomes, lugares e alguns detalhes foram adaptados para proteger as pessoas envolvidas. Mas a dor é real, a traição é real e a justiça que aconteceu no final é real. Agora volta comigo, porque eu preciso te contar como tudo isso começou. E para entender o fim, você precisa conhecer o começo. Meu nome é Antônio Ferreira dos Santos. Tenho 67 anos, cabelos brancos desde os 52, mãos calejadas de décadas de trabalho e uma casa de tijolo vermelho no bairro São Pedro, aqui em Governador Valadares, Minas Gerais, que eu construí com as minhas próprias mãos. Fui eletricista por 41 anos. Não é uma profissão que você explica para qualquer pessoa e ela entende de verdade. Mas deixa eu tentar. Eletricista não trabalha com o que aparece, trabalha com o que está escondido, com o que corre dentro das paredes, invisível, silencioso, capaz de dar luz ou de matar. Você passa a vida inteira aprendendo a respeitar aquilo que não dá para ver com o olho nu, mas que você sente, que você percebe, que você aprende a desconfiar quando algo não está batendo certo. Essa profissão me formou, me ensinou a observar, a não agir por impulso, a checar 2 vezes antes de apertar qualquer botão. Me aposentei em junho de 2021, depois de 41 anos de carteira assinada, primeiro na CEMIG e depois por conta própria. Minha aposentadoria é de R$ 2.800 por mês. Uma bagatela, diriam alguns. Para mim, é a dignidade de uma vida inteira de trabalho. Sou viúvo desde março de 2022. Lourdes, Maria de Lourdes, Ferreira dos Santos. Minha mulher por 38 anos, 3 meses e 14 dias. Ela morreu de derrame cerebral numa manhã de segunda-feira, enquanto fazia café. Eu estava no quintal podando as roseiras quando ouvi o barulho da xícara quebrando no chão. Quando entrei na cozinha, ela estava caída, já sem acordar. Não vou falar muito sobre a perda de Lourdes agora. Não porque dói menos com o tempo. Dói diferente, mas não menos. Mas porque se eu começar a falar dela do jeito que eu quero, a história vai escapar para outro lugar. O que eu preciso que você saiba sobre Lourdes é uma coisa só.
Ela fez cerâmica por 5 anos antes de ficar doente. Toda quinta-feira à tarde, ia a uma oficina no centro da cidade com 3 amigas suas. Um dia voltou para casa com uma caneca azul, com flores brancas pintadas à mão, a alça levemente torta porque, segundo ela, ficou viva demais na hora de secar. Tinha uma lascazinha pequena na borda que ela chamava de o sorriso da caneca. Eu uso essa caneca até hoje. Todo café da manhã, desde março de 2022. Primeiro como ritual de dor, depois como ritual de gratidão. Ela está na prateleira ao lado da janela da cozinha, virada para a rua, como se ainda estivesse esperando o dia começar. Sou um homem simples, não tenho vícios, não bebo, não jogo. Gosto de cuidar do quintal, de assistir ao noticiário das 7 da noite, de ler os livros de história que Lourdes deixou na estante. Tenho uma filha, Cláudia, 41 anos, e tenho uma casa que vale, pela última avaliação de agosto de 2023, R$480 mil. Esse detalhe vai importar muito em breve. This contusion. Nos meses que se seguiram à morte de Lourdes, eu aprendi o que é solidão de verdade. Não a solidão de quem está só. A solidão de quem está acostumado a não estar. Acordava às 6 da manhã, fazia o café, pegava a caneca azul, sentava na varanda e ficava olhando para o quintal. As roseiras que Lourdes amava, o limoeiro que plantamos juntos em 1994, o cachorro que morreu 6 meses depois dela, como se tivesse esperado só para não deixá-la ir sozinha. A cadeira de balanço dela no canto com a almofada vermelha que eu não conseguia tirar de lá. Cláudia morava em Belo Horizonte desde 2008, quando foi estudar administração. Ligava todo domingo às 10 da manhã, 10 minutos, 15 quando tinha mais assunto. Sempre ocupada, sempre correndo, sempre com alguma coisa para fazer depois. Não guardo rancor disso. Era a vida dela. Foi em julho de 2022, 4 meses depois do falecimento de Lourdes, que Rodrigo Menezes entrou na minha vida. Cláudia me ligou numa terça-feira e disse que ia me visitar no final de semana, que ia trazer o namorado, que era namoro de longa data, que ela achava que eu ia gostar dele. Rodrigo chegou aqui numa sexta-feira à noite, dirigindo um Corolla prata de 2020, cabelo bem aparado, camisa social azul clara, um sorriso que prendia o olhar. Trouxe uma caixa de doces da confeitaria mais cara de BH e um aperto de mão firme. Muito prazer, seu Antônio. Cláudia me falou tanto do senhor. Eu gostei dele. É importante que você entenda isso. Eu gostei de Rodrigo Menezes, genuinamente. Ele sentou comigo naquela varanda, aceitou uma caneca de café, perguntou sobre meu trabalho na CEMIG com uma curiosidade que parecia real. Perguntou sobre Lourdes. Ouviu sem interromper. Quando eu terminei de falar, disse que achava muito bonito um amor que durava 38 anos. Hoje em dia isso é raro, seu Antônio. 3 meses depois, em outubro de 2022, eles se casaram. Cerimônia pequena em cartório, com jantar no restaurante Dom Sebastião. Eu paguei o jantar, R$2.200. E em dezembro de 2022, Rodrigo me fez uma proposta. Seu Antônio, eu e Cláudia ficamos conversando. A gente está preocupado com o senhor aqui sozinho. E a gente tem esse apartamento em BH que a gente está pagando aluguel. E se a gente viesse morar aqui com o senhor? A casa é grande, teria espaço. O senhor não ficaria mais sozinho. E a gente economizava no aluguel. Todo mundo ganha. Eu olhei para Cláudia. Ela estava sorrindo com aquele sorriso de quem já tinha combinado tudo, mas precisava que eu achasse que a ideia era boa. Pensei em Lourdes. Pensei que a casa estava grande demais. Pensei nos domingos sozinho. Podem vir. Foi ali. Foi naquele momento, podem vir dito com amor de pai, que eu abri a porta. Eles se mudaram em fevereiro de 2023. Rodrigo estava entre empregos, expressão que eu aprendi que significa coisas muito diferentes dependendo de quem usa. No caso dele, significava que não tinha intenção de arranjar um em breve. A primeira coisa que eu notei, e que não deveria ter deixado passar, foi quando ele perguntou, aparentemente de passagem, quanto eu pagava de IPTU da casa. Apontei um valor.
Ele assentiu. Depois perguntou se eu tinha pensado em fazer algum planejamento sucessório. Disse que tinha lido sobre isso, que era importante, que pai nenhum queria deixar problema para a herança dos filhos. Eu disse que tinha um advogado que cuidava dessas coisas. Ele mudou de assunto imediatamente, mas não esqueceu. Eu deveria ter prestado mais atenção naquele olhar que ele trocou com Cláudia depois que eu mencionei o advogado. Deveria. Eu sei que você está sentindo o peso do que eu estou contando. Esse peso de reconhecer, de pensar num alguém da sua própria vida que chegou sorrindo, com papo bom, com desculpa boa e que você abriu a porta porque queria acreditar. Eu preciso te pedir uma coisa agora, antes de continuar. Se você já viveu alguma coisa parecida com isso, alguém que chegou como solução e foi se revelando como problema, alguém que usou o seu amor de arma contra você, escreve nos comentários. Não precisa de detalhe. Pode ser só eu também passei por isso. Esse comentário pode ajudar alguém que está lendo e precisa se sentir menos sozinho hoje. Se essa história está te tocando de alguma forma, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que eu não estou falando no vazio, que tem alguém do outro lado que está ouvindo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho, porque a história que eu acabei de começar está longe do final. E o que vem no próximo bloco vai te fazer parar o que estiver fazendo, porque é quando a máscara começa a cair. Os primeiros sinais eram pequenos, sempre são. Rodrigo começou a acordar tarde, 12h, 1h, enquanto eu já tinha capinado o quintal, tomado banho e almoçado. Não havia crítica nisso da minha parte a princípio. Cada um tem seu ritmo, mas havia uma inconveniência crescente que eu não nomeava ainda. Ele usava o meu carro. Eu tenho um Gol prata de 2015, que comprei à vista com parte da rescisão da CEMIG. Em março de 2023, Rodrigo me pediu emprestado para resolver umas coisas no centro. Devolveu com o tanque vazio e 2 arranhões novos no para-choque traseiro. Não mencionou. Eu não perguntei. Achei que seria deselegante. Na semana seguinte pediu de novo. Virou rotina. Eu continuava pagando as contas da casa. Água, luz, gás, mercado, porque afinal a casa era minha e eu sempre paguei. Mas Rodrigo nunca ofereceu contribuir. Nunca disse, deixa eu pelo menos pagar o mercado essa semana. E Cláudia não dizia nada. Em abril de 2023, num sábado à noite, eu estava na sala assistindo televisão quando ouvi a conversa deles no quarto. A porta estava entreaberta. Não me orgulho de ter ficado parado ouvindo, mas fiquei. Rodrigo estava falando sobre a casa. Precisamos agilizar isso, Cláudia. Não dá para esperar eternamente. Ela disse algo que eu não entendi bem. E ele respondeu. Ele tem 67 anos e vive sozinho. Não vai demorar muito. Fiquei parado no corredor por uns 30 segundos, com o coração batendo num lugar diferente do habitual. Mais fundo, mais baixo. Como quando você encosta numa fiação que você não sabia que estava viva. Entrei no meu quarto, fechei a porta. No dia seguinte, no café da manhã, Rodrigo estava animado, bem-humorado, fez piada com o noticiário, perguntou se eu queria que ele fosse na farmácia buscar meu remédio de pressão. Eu agradeci. Disse que ia eu mesmo. E olhei para ele um segundo mais do que o normal. Mas ele não percebeu. Esse tipo de pessoa nunca percebe quando você começa a ver. Em maio, houve o primeiro episódio que não deu mais para ignorar. Eu tinha um imóvel comercial pequeno, uma salinha de 12 metros quadrados na rua Olegário Maciel, que eu aluguei desde 2018 para uma banca de revistas por R$ 850 por mês. Dinheiro que eu sempre usei para pagar o seguro de saúde e guardar um pouco. Em maio de 2023, o locatário me ligou para confirmar que o depósito do mês tinha sido feito. Fui olhar minha conta corrente no aplicativo. O dinheiro não estava lá. Perguntei para o Rodrigo com cuidado se ele sabia de alguma coisa. Ele olhou para mim com uma expressão de surpresa tão bem ensaiada que eu quase acreditei. Estranho, seu Antônio. Talvez tenha demorado para compensar. Compensou na semana seguinte, mas antes eu tinha ligado para o banco e descoberto que, de fato, o depósito tinha entrado e saído, numa transferência que eu não reconhecia.
Quando voltei ao assunto, Rodrigo disse que tinha resolvido uma coisa urgente com aquele dinheiro e que ia devolver assim que recebesse. Cláudia estava na cozinha. Não disse uma palavra. R$ 850. Não me devolveu jamais. Em junho de 2023, Rodrigo trouxe um homem para dentro da minha casa. Um sujeito chamado Fábio, que ele apresentou como consultor financeiro. Chegaram os dois numa tarde de quarta-feira, enquanto eu estava no quintal. E quando entrei na sala, estavam sentados na minha mesa com papéis espalhados. Seu Antônio, boa tarde. O Rodrigo me falou muito do senhor. Vim te apresentar uma proposta que eu acho que vai te interessar muito. Eram papéis de um consórcio imobiliário. A proposta envolvia colocar a escritura da minha casa como garantia de um investimento que rentabilizava em 24 meses. Eu disse que não tinha interesse. Rodrigo ficou vermelho, não de vergonha, de raiva contida. Depois que Fábio saiu, ele entrou na cozinha onde eu estava lavando a louça e disse, com uma voz baixa, que eu nunca tinha ouvido nele antes. O senhor podia pelo menos ter ouvido até o final. O Fábio é de confiança. Eu só estava tentando ajudar. Continuei lavando a louça. Disse, sem virar, eu ouvi o suficiente, Rodrigo. Ele bateu a porta da cozinha ao sair. Cláudia não estava em casa. Nessa noite, quando ela chegou do mercado, eu tentei conversar. Disse que tinha me sentido desconfortável com a situação, que não gostava que tivessem trazido um desconhecido com papéis de escritura sem me avisar antes. Ela ouviu e depois disse, pai, você está exagerando. O Rodrigo só queria ajudar. Você é muito desconfiado. Desconfiado. Uma pessoa que passa a vida inteira checando instalações elétricas sabe que desconfiança é o que separa um curto-circuito de um incêndio. Mas eu não disse isso. Fui para o meu quarto. Em julho, Rodrigo começou a me tratar diferente. Não de uma vez, aos poucos. O tom de voz mudou. Aquelas perguntas educadas sobre minha vida viraram comentários sobre minha lentidão. Quando eu demorava no banco, quando eu não entendia um aplicativo no celular, quando eu perguntava alguma coisa 2 vezes. Seu Antônio, a gente já conversou isso. Não é difícil. É só apertar aqui. O senhor precisa prestar mais atenção, sempre com um sorriso, sempre com aquele tom de quem está ajudando, mas com uma pontada embaixo fina que furava sem deixar marca visível. Cláudia ria quando ele falava assim. Um riso nervoso, eu percebi. Mas ria. Eu comecei a me sentir menor dentro da minha própria casa. Sabe quando você entra num cômodo e tem aquela sensação de que o ar é de outro? Que as coisas estão no lugar errado, mas você não consegue apontar o quê? Era assim que eu me sentia na minha sala toda vez que Rodrigo estava nela. Em agosto, ele conseguiu algo que eu ainda me culpo por ter deixado acontecer. Me convenceu a tirar o meu nome de uma conta conjunta que eu tinha com Lourdes e colocar o nome de Cláudia. Disse que era questão de praticidade, que como Lourdes tinha falecido, a conta poderia dar problema com o banco. Eu liguei para o meu advogado e ele disse que não havia urgência nenhuma nisso, que eu podia deixar como estava. Mas Rodrigo insistiu, e Cláudia pediu, e eu cedi. Foi um erro. Era um domingo, dia 10 de setembro de 2023. Primeiro dia mais fresco do ano, com aquela garoa fina que às vezes cobre Valadares no começo da tarde. Cláudia tinha convidado o sobrinho dela por parte de mãe, Wilson, e a namorada dele para almoçar. Eu fiz um frango assado desde cedo, com alho e limão, do jeito que Lourdes me ensinou. Farofa com ovo, feijão temperado, uma salada de tomate com cebola. Preparei tudo, coloquei à mesa. E quando todos estavam sentados, no momento em que eu ia me sentar na cabeceira, na minha cadeira, a de sempre, a que tem um pequeno detalhe de madeira, diferente das outras porque eu mesmo a reformei em 1998, Rodrigo ficou na frente dela. Sentou na minha cadeira. Eu parei, olhei para ele. Ele olhou de volta com um sorriso e disse, "Ah, seu Antônio, hoje eu sirvo. Fica à vontade." E eu me sentei numa das cadeiras laterais, como um convidado na minha própria mesa. Ninguém disse nada. Wilson desviou o olhar. A namorada dele olhou para o prato. Rodrigo serviu a todos com um charme de anfitrião que me fez engolir em seco. E quando chegou a minha vez, ele pegou um prato separado, que não estava na fila dos outros, e colocou na minha frente com aquele sorriso. "Esse é especial para o senhor, seu Antônio."
especial. Eu olhei para o prato. Parecia igual aos outros, mas estava numa travessa diferente, coberto com um pedaço de papel alumínio que tinha sido dobrado com cuidado, como se tivesse ficado separado intencionalmente. Cheirava normal, mas havia algo no jeito que ele segurou aquele prato, com as duas mãos, levemente inclinado na minha direção, os olhos direto nos meus, que fez os pelos do meu braço arrepiarem. Foi nesse momento que ele disse em voz baixa, mas audível para toda a mesa: "Tem que comer tudo, viu? Fiz com cuidado especial para o senhor." E então, sem abaixar a voz, sem diminuir o sorriso, acrescentou: "Afinal, velho idiota, que nem o senhor precisa de um cuidado especial, né?" Silêncio. Um silêncio de talher que para no ar antes de chegar na mesa, de respiração que se suspende, de garoa que parece parar lá fora. Wilson olhou para o prato. A namorada dele ficou com o garfo parado no meio do caminho. Cláudia, minha filha, olhou pela janela. Não disse nada. Eu olhei para o Rodrigo. Ele estava cortando o frango dele com uma concentração desnecessária, como se já tivesse dito uma coisa banal e estivesse seguindo em frente. Eu disse, com uma voz que saiu mais firme do que eu esperava: "Obrigado, Rodrigo." E esperei ele virar as costas para buscar a garrafa de suco na geladeira. Então, troquei os pratos, despachei o dele, peguei o meu, devagar, sem pressa, como se não estivesse fazendo nada demais. Como quem troca um fio queimado por um novo, com a certeza de que é a única coisa sensata a fazer. Wilson me olhou. Eu fiz um gesto mínimo com a cabeça. Ele não disse nada, mas não desviou o olho. O almoço continuou. Rodrigo comeu, conversou, fez graça. 35 minutos depois estava bocejando com os olhos pesados, dizendo que devia ser o calor e que precisava deitar um pouco. Deitou. Eu me levantei da mesa, fui para o meu quarto, fechei a porta com cuidado, peguei o telefone e liguei para o Dr. Marcelo. "Doutor, eu sei o que ele tentou fazer e eu tenho prova." Naquela noite, depois que todos foram embora e Rodrigo acordou da sua soneca, sem entender direito por que tinha dormido tanto, eu fiquei na varanda. Era quase meia-noite quando a casa ficou em silêncio de verdade. Eu peguei a caneca azul de Lourdes, não para tomar café a essa hora, só para ter nas mãos, e fiquei olhando para o quintal escuro. As roseiras eram só sombras. O limoeiro rangia levemente com o vento. Fiquei pensando, quanto tempo isso estava acontecendo sem que eu visse? Quanto eu tinha deixado passar por amor, por cansaço, por aquela vontade enorme de acreditar que minha filha tinha feito uma boa escolha, que havia alguém para cuidar dela quando eu não pudesse mais. Eu tinha 67 anos de história de vida na minha cabeça e ainda assim tinha deixado um homem de 38 anos me chamar de velho idiota na minha própria mesa, na minha própria cadeira, que ele tinha roubado. Pensei em Lourdes. Ela teria dito alguma coisa no primeiro mês. Lourdes não deixava desaforo barato. Uma mulher pequena, de 1,56 m, que quando ficava brava, ficava reta como vara de condão e olhava para o interlocutor com aquela calma perigosa de quem não precisa gritar para ser ouvida. Ela me diria: "Antônio, você está esperando o quê?" Eu sabia a resposta. Estava esperando ter certeza, estava esperando não errar, estava esperando ser justo, mesmo com quem não estava sendo justo comigo. Por um momento, e eu preciso ser honesto sobre isso, pensei que talvez fosse mais fácil ceder, talvez fosse mais fácil deixar, ir morar com meu irmão em Caratinga, deixar a casa, a escritura, o imóvel da rua Olegário Maciel, deixar tudo para trás e acabar com aquilo. Mas então me lembrei da caneca na minha mão, da alça levemente torta, do sorriso da caneca como Lourdes dizia, e pensei, eu não vou embora da minha casa. Essa casa não está à venda, nem a doação, nem a usurpação. Não disse nada em voz alta, só pensei. Mas quando voltei para dentro e me deitei, era uma pessoa diferente da que tinha saído da mesa do almoço. Alguma coisa tinha estacionado dentro de mim, quieta, firme, sem pressa. E amanhã eu ia começar a me mover. Na manhã seguinte, segunda-feira, 11 de setembro de 2023, Rodrigo acordou mais tarde que o normal.
Eram quase 2 da tarde quando ele apareceu na cozinha. Eu já tinha ligado para o doutor Marcelo de manhã cedo, antes de qualquer um acordar, e ele tinha me pedido para guardar o prato que tinha sido servido para mim, o que eu tinha trocado e que continuava na geladeira, coberto. Tinha instinto de eletricista. Guarda o componente defeituoso antes de jogar fora. Você nunca sabe quando vai precisar mostrar, mas a grande descoberta não foi o prato. Aconteceu numa terça-feira, 2 dias depois. Rodrigo tinha saído com o carro, o meu como de costume, dizendo que ia ao cartório resolver uma coisa. Eu fiquei em casa. E por volta das 10 da manhã, enquanto passava pelo quarto deles com uma toalha limpa que Cláudia tinha me pedido, vi que a gaveta da escrivaninha estava entreaberta. Eu não abro gaveta dos outros. Nunca na minha vida abri. Mas havia um papel sobressaindo pela fresta, e na parte visível eu conseguia ler 3 palavras: laudo de incapacidade. Parei, olhei para o corredor. Vazio. O relógio da sala batendo devagar. Abri a gaveta com 2 dedos. O papel era um formulário de solicitação de perícia médica para interdição judicial. Meu nome estava escrito no campo interdito. O campo requerente tinha o nome de Cláudia Ferreira Menezes. E havia uma lista de 3 médicos contactados, com datas de consulta marcadas para outubro de 2023. Abaixo desse papel, um segundo documento. Era uma planta baixa da minha casa com anotações a lápis. Cada cômodo tinha um valor estimado. E no rodapé, escrito à mão, a frase: vender assim que a tutela estiver consolidada. Fechei a gaveta, saí do quarto, fui para a cozinha, me apoiei na pia e fiquei olhando pela janela por uns 3 minutos sem pensar em nada. O corpo processando antes da mente. Os joelhos estavam frouxos. Tive que beber água. Então sentei numa cadeira e comecei a juntar as peças. A mudança para cá em fevereiro. A conta conjunta que eles me convenceram a alterar. O consultor financeiro com os papéis de consórcio. O aluguel da salinha que sumiu. As perguntas sobre planejamento sucessório. O prato especial do domingo. Cada coisa que eu tinha racionalizado, desculpado, deixado para lá. Não era descuido, não era ganância solta. Era um plano. Um plano com etapas, com advogado possivelmente envolvido, com médicos contactados, com datas marcadas. Um plano para me declarar judicialmente incapaz e assumir tutela sobre mim e sobre tudo que era meu. E o prato de domingo não era apenas humilhação. Era uma tentativa de me deixar sedado, confuso o suficiente para assinar alguma coisa, ou para dar início a uma narrativa de que eu não estava bem. Fiquei sentado naquela cozinha por 40 minutos. Depois, me levantei, fui para o quarto, peguei o telefone e mandei uma mensagem para o seu Geraldo, meu vizinho de 40 anos de convivência. Geraldo, preciso falar com você. Hoje à noite. É sério. Geraldo Antunes tem 70 anos. É aposentado da Polícia Civil de Minas Gerais. Foi delegado durante 22 anos em Governador Valadares e mora do outro lado da rua desde 1983. Ele e a esposa dele, Dona Teresa, foram os primeiros a trazer comida quando Lourdes morreu. Ficaram comigo até meia-noite no dia do velório. Geraldo nunca foi de muito papo, mas era de uma presença que você sentia como parede, sólida, do lado certo. Rodrigo não gostava de Geraldo. Desde que tinha chegado, evitava encontros com ele. Quando Geraldo passava na rua e cumprimentava, Rodrigo respondia com um aceno curto e entrava logo. Uma vez, em março, eu ouvi ele dizer para Cláudia: aquele velho mete o nariz onde não é chamado. Agora eu entendia por quê. Geraldo veio naquela noite às 8. Entrou pela porta dos fundos, que dá direto para o quintal, como sempre fez. Sentou na mesa da cozinha. Eu coloquei café para nós dois e contei tudo, tudo. Desde fevereiro, o dinheiro do aluguel, o consultor com os papéis, a conta conjunta, o prato do domingo e os papéis da gaveta. Geraldo ouviu sem interromper uma vez. Quando eu terminei, ele ficou olhando para o café por uns 20 segundos. Depois disse: Antônio, eu estava esperando você me chamar há uns 4 meses. Perguntei o que ele queria dizer. Ele me contou que em maio, quando Rodrigo tinha saído com o carro e voltado tarde, um amigo dele, na Polícia Civil, tinha visto o Rodrigo estacionado em frente a um escritório de advocacia especializado em interdição de idosos. Não era prova de nada, mas Geraldo tinha ficado com aquilo.
e que em julho um vizinho da esquina tinha comentado que viu Rodrigo fotografando a fachada da casa e anotando alguma coisa num papel. Eu não queria chegar até você sem ter certeza e não queria meter pressão, mas eu estava de olho. Era um delegado aposentado. Claro que estava de olho. Então ele disse algo que eu precisava ouvir mais do que qualquer coisa. Você não está exagerando. Você não está ficando senil. Você está sendo roubado em câmera lenta por alguém que entrou na sua casa pelo seu amor de pai. E você tem provas suficientes para acabar com isso agora. Ficamos conversando até quase 11 da noite. Quando Geraldo foi embora, levou meu número de telefone do doutor, Marcelo no bolso e uma lista de tudo o que eu precisava reunir antes de agir. Pela primeira vez em semanas, eu não fui dormir com aquele peso no peito. Fui dormir com um plano. Na manhã de quarta-feira, antes do café, sentei na varanda sozinho. Ainda escuro, 5h40 da manhã. O bairro dormindo, só o cachorro do vizinho de 3 casas que sempre ladra para a madrugada sem motivo aparente. Peguei a caneca azul de Lourdes. Ela estava fria. Eu não tinha feito café ainda, mas segurei assim mesmo com as 2 mãos, olhando para o jardim que ainda era sombra. Lourdes me disse uma vez, numa tarde de 2019, que a única coisa que ela não me perdoaria nunca era eu me fazer menor do que era. Antônio, você é um homem que sabe consertar qualquer coisa estragada, mas você tem esse defeito de achar que o estrago sempre foi culpa sua. Ela estava certa. Sempre esteve. Eu tinha ficado olhando para aquela situação como se a culpa fosse minha por ter aberto a porta, por ter confiado, por ter querido companhia depois de ficar viúvo, como se gostar demais fosse um erro que eu cometia com frequência. Mas amor não é ingenuidade, é uma escolha de quem a gente quer ser, e a escolha de quem eu queria ser tinha um nome: homem que não se deixa roubar por dentro. Não era raiva. Eu quero que fique claro isso. Não era raiva que eu sentia naquele momento. Era algo mais parado do que raiva, mais fundo. Era a consciência de um dever. Eu devia isso a mim mesmo. Devia a Lourdes. Devia a Cláudia. Mesmo a Cláudia, que tinha ficado calada na mesa, porque talvez ela também estivesse sendo manipulada de um jeito que eu ainda não entendia completamente. E devia a qualquer outro pai ou mãe com um Rodrigo dentro de casa, achando que o tempo era dele e que a paciência do outro era fraqueza. Murmurei em voz baixa, ali na varanda às 5 da manhã. Não dessa vez. Voltei para dentro, fiz o café, coloquei na caneca azul. Sentei de novo e comecei a trabalhar. O doutor Marcelo Drummond tinha sido meu advogado desde 2015, quando eu precisei resolver uma questão de inventário do meu pai. Era um homem de 53 anos, calvo, de óculos sem aro, com aquela paciência de quem passou décadas ouvindo histórias difíceis sem piscar. Liguei para ele às 8 da manhã de quarta-feira e pedi uma reunião presencial. Ele me atendeu às 2 da tarde. Fui ao escritório dele a pé. 35 minutos de caminhada pela rua Acácias. Não levei o carro. Aquele era um dia em que eu não queria depender de nada que Rodrigo pudesse ver ou ouvir. Contei tudo ao Dr. Marcelo. Ele ouviu com um bloco de notas e uma caneta que ficou parada a maior parte do tempo. Era do tipo que memoriza, não anota. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns 2 minutos. Então disse: Antônio, o que você está descrevendo configura, no mínimo, tentativa de estelionato, possível tentativa de lesão corporal, dependendo do que estava naquele prato, abuso financeiro de idoso previsto no Estatuto do Idoso e manipulação processual com fins de interdição indevida. Isso é grave, e você está certo em agir. Eu perguntei: o que precisa ser feito? Ele me deu uma lista. Primeira coisa, levar o prato à perícia. O doutor Marcelo conhecia um laboratório particular em BH que fazia análise toxicológica discreta. O prato tinha ficado na geladeira desde domingo. Ainda era tempo. Eu precisava levar pessoalmente até quinta-feira. Segunda, tirar fotos dos documentos da gaveta. Não mover nada. Só registrar, com timestamp visível no celular para comprovar data e local. Terceira, conversar com Wilson. Ele tinha sido testemunha do comentário de Rodrigo na mesa. Se topasse testemunhar, seria valioso. Quarta, verificar com o banco
o histórico de todas as movimentações da conta conjunta alterada em agosto. Havia indícios de que outros valores podiam ter saído sem minha autorização formal. Quinta, não confrontar Rodrigo, não mudar comportamento, não dar sinal de que algo estava diferente. Essa última instrução foi a mais difícil. Nas 2 semanas seguintes, eu convivi com Rodrigo como se aquele domingo tivesse sido um dia qualquer. Cumprimentava, sentava à mesa, assistia televisão na sala quando ele estava lá, respondia suas perguntas com a mesma voz calma de sempre, mas por dentro estava construindo. Na quinta-feira, levei o prato a BH num ônibus das 6 da manhã, acompanhado do Geraldo. O resultado da análise levou 5 dias úteis. Quando chegou, o Dr. Marcelo me ligou com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele antes. Mais baixa, mais cuidadosa. Antônio, encontraram clonazepam no prato, benzodiazepínico. Dose não letal, mas suficiente para deixar um homem de 67 anos com pressão alta confuso e com sono pesado por 3 a 4 horas. Clonazepam. Eu não uso clonazepam. Nunca usei. Rodrigo, sim. Eu tinha visto a caixa na pia do banheiro 2 vezes e não tinha dado atenção. Wilson concordou em ser testemunha. Me ligou numa tarde de quinta-feira, quando eu estava no quintal, e disse: "Tio, eu estava com vergonha de ligar antes. Me perdoa. Eu vi tudo. Eu vou falar." O extrato bancário mostrou 3 transferências que eu não tinha autorizado, totalizando R$ 3.400 entre agosto e setembro de 2023. Os documentos da gaveta foram fotografados com data, hora e localização ativados no celular. O Dr. Marcelo teve acesso a eles e confirmou que o escritório responsável pela petição de interdição era de um advogado, cujo nome constava em 2 processos anteriores de tutela fraudulenta no estado de Minas Gerais. Em 24 de setembro de 2023, numa segunda-feira à noite, o Dr. Marcelo me ligou e disse: "Estamos prontos." Eu desliguei o telefone, fui para a cozinha, fiz um café, peguei a caneca azul, sentei na varanda e fiquei olhando para o quintal por uns 15 minutos. Na semana seguinte, ia acontecer algo que Rodrigo Menezes não estava esperando em nenhuma das suas planilhas, em nenhum dos seus papéis da gaveta, em nenhum dos sorrisos calculados que ele me deu naqueles 7 meses. Ia descobrir que velho idiota, quando decide que chega, é uma coisa bem diferente do que imaginava. O dia foi marcado para uma quinta-feira, 2 de outubro de 2023, às 10 da manhã. Dr. Marcelo escolheu a quinta-feira porque Rodrigo não tinha compromissos naquele dia. Confirmamos pela rotina dele, que eu observava há semanas com nova atenção. Estava prevista a presença do Dr. Marcelo, de Geraldo na condição de testemunha, de Wilson e de um representante do cartório. Eu tinha pedido a Cláudia, na noite anterior, que ficasse em casa na manhã seguinte. Disse que precisava conversar com ela e com o Rodrigo sobre um assunto importante da casa. Nada mais. Ela perguntou se era sobre reforma. Eu disse que era sobre estrutura. Na manhã de quinta, acordei às 5. Tomei banho. Me vesti com a camisa azul marinho que Lourdes me deu de presente no meu 60º aniversário, guardada a vida toda para a ocasião certa. Fiz café, peguei a caneca azul e tomei de pé, olhando pela janela da cozinha. Às 9h50, o Dr. Marcelo chegou com uma pasta fina e um assistente. Geraldo veio logo depois, de terno, como se fosse a uma reunião importante. Que era? Wilson chegou às 10 em ponto, visivelmente nervoso, mas firme. Rodrigo estava na sala, vendo televisão. Quando viu as pessoas entrando, se levantou com aquele sorriso de recepcionista que ele usava quando precisava parecer agradável. "Bom dia, que visita boa." Eu disse: "Rodrigo, preciso que você sente. Tem um assunto que a gente precisa tratar." Algo piscou no rosto dele. "Rápido." "Mas eu vi." Ele sentou. Cláudia entrou vindo do quarto e, quando viu o Dr. Marcelo, ficou parada na entrada da sala por um segundo. Sentou do lado do marido. O Dr. Marcelo colocou a pasta sobre a mesa. Abriu. Tirou 3 documentos e colocou à frente de Rodrigo. "Senhor Rodrigo Menezes, meu nome é Marcelo Drummond.
Sou advogado do Sr. Antônio Ferreira dos Santos há 8 anos. Estamos aqui para conversar sobre uma série de situações que afetam diretamente os direitos e o patrimônio do meu cliente. Rodrigo olhou para o advogado, olhou para mim. O sorriso havia desaparecido. Que situações? Dr. Marcelo não respondeu imediatamente. Abriu o primeiro documento e empurrou na direção de Rodrigo. Era o laudo toxicológico do laboratório de BH. Este laudo atesta a presença de clonazepam em amostra de alimento coletada em 10 de setembro de 2023, nesta residência, servido especificamente ao Sr. Antônio. Gostaríamos de entender como essa substância chegou naquele prato. Rodrigo olhou para o papel, ficou olhando. Por uns 5 segundos completos não disse nada. Então disse: "Isso é um absurdo. Eu não sei do que estão falando." Eu olhei para ele, quieto. "Rodrigo, você toma clonazepam há quanto tempo?" Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Isso não quer dizer nada. Qualquer um pode ter clonazepam em casa." "Pode," eu disse, "mas só um moraria aqui comigo." E Dr. Marcelo tirou o segundo documento da pasta. Era o print fotografado da gaveta. A solicitação de perícia médica para interdição judicial, com meu nome no campo de interdito e o nome de Cláudia como requerente. Cláudia ficou branca. Rodrigo olhou para ela, e naquele olhar eu vi a primeira rachadura. Não de arrependimento, de cálculo. Ele estava avaliando se podia usar Cláudia como escudo. "Isso é um procedimento legal e preventivo," ele disse, com uma voz que ainda tentava soar razoável. "Qualquer família preocupada com um parente idoso pode solicitar uma avaliação." Geraldo fez uma pausa antes de falar. Ele tinha o peso de alguém que passou 22 anos em salas como aquela. "Senhor Rodrigo, a avaliação preventiva tem um rito específico. O que está nesse documento é uma petição de interdição com curador já indicado, o senhor mesmo, e com imóvel listado como bem a ser gerido. Isso não é prevenção, é sucessão forçada." Rodrigo virou para mim. "Seu Antônio, eu juro que eu só queria proteger o senhor. O senhor não enxerga que às vezes esquece as coisas, que às vezes não está bem?" Eu disse com calma. "Rodrigo, eu me lembro de cada centavo que saiu da minha conta sem autorização." Dr. Marcelo colocou o extrato bancário na mesa. 3 transferências. Datas, valores total, R$ 3.400. "Pode explicar essas movimentações?" A voz de Rodrigo subiu de tom. "Isso é ridículo. Eu ajudo nessa casa todo dia. Faço compras, busco remédio, cuido do senhor. Você usou meu carro 241 dias dos últimos 270 que mora aqui." Eu disse, sem pedir, sem repor gasolina, sem pedir desculpa pelos arranhões. "Isso não é crime." "Não, mas desviar R$ 850 do aluguel da minha salinha em maio é. E colocar substância sedativa na comida de um idoso é." Wilson levantou a mão levemente, como quem estava na escola. "Eu estava na mesa naquele domingo. Eu ouvi o que o Rodrigo disse, e ouvi o tom. Não foi brincadeira." Cláudia estava com os cotovelos nos joelhos e o rosto escondido nas mãos. Rodrigo tentou mais uma vez, desta vez apelando para mim diretamente, com uma voz que desceu de volta ao registro calculado do primeiro dia. "Seu Antônio, olha, a gente pode resolver isso entre a família, sem precisar de advogado, sem precisar disso tudo. A gente senta, conversa e... Você me chamou de velho idiota." Eu disse. Silêncio. Na minha mesa, na minha cadeira, na frente da minha família. Mais silêncio. E serviu um prato com calmante para me deixar confuso o suficiente para assinar algum papel que eu não teria assinado em estado normal. Rodrigo ficou olhando para mim. E pela primeira vez desde que entrou na minha vida, o sorriso não voltou. Na tarde daquele mesmo dia, Rodrigo Menezes deixou a minha casa. Não foi dramático, não gritou, não atirou coisas. Talvez porque Geraldo estava presente e Geraldo ainda tinha o porte de alguém que não esqueceu o que fazia por 22 anos. "Doutor." Marcelo entregou a ele uma notificação extrajudicial formal com prazo de 72 horas para desocupação do imóvel, acompanhada de uma declaração de que qualquer tentativa de retorno sem autorização configuraria turbação de posse. Rodrigo leu o documento, dobrou, enfiou no bolso, disse: "Eu preciso pegar minhas coisas."
Você tem 2 horas, disse Dr. Marcelo. Em 1 hora e 40 minutos, Rodrigo Menezes tinha carregado 2 malas e saído pela porta da frente sem se despedir de mim. Cláudia ficou. Ela ficou sentada na sala enquanto o marido saía, sem se mover. Quando a porta fechou, ela não disse nada por uns 2 minutos. Depois, levantou, foi para o quarto e ficou lá. Eu não entrei naquele momento. Aquele momento era dela. No dia seguinte, a Polícia Civil recebeu o boletim de ocorrência que Dr. Marcelo apresentou em meu nome, com o laudo toxicológico e o extrato bancário. O delegado responsável, que era conhecido de Geraldo, recebeu o caso com atenção. Rodrigo foi intimado na semana seguinte. Em novembro de 2023, foi indiciado por estelionato e lesão corporal dolosa contra pessoa idosa, nos termos do artigo 99 do Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. O processo foi aberto no Fórum de Governador Valadares, com número de registro que eu guardo até hoje. O advogado dele tentou uma tese de contribuição voluntária para as despesas da casa e acidente doméstico em relação ao prato. Não foi para frente. O laudo era claro. A dose era intencional. E o Wilson estava lá. 2 semanas depois da saída de Rodrigo, numa tarde de sábado, Cláudia me pediu para conversar. A gente se sentou na varanda. Ela trazia um copo de água, eu com minha caneca, ainda azul, ainda com a alça torta, ainda com o sorriso da borda. Ela ficou olhando para o quintal por um tempo antes de falar. Pai, eu sabia de parte das coisas. Eu não disse nada. Eu não sabia do prato. Juro que não sabia disso, mas eu sabia dos papéis. Ele me convenceu que era por causa do senhor, que o senhor estava, que às vezes ficava confuso. Eu acreditei, eu precisava acreditar. Eu ouvi. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que fiquei quieta naquela mesa e deveria ter dito alguma coisa. Eu sei. Ficou em silêncio. Eu olhei para a caneca azul. Pensei em Lourdes, no que ela diria naquele momento. Lourdes que amava Cláudia como se cada dia fosse o único que teria para amar. Disse, Cláudia, eu te conheço desde antes de você saber seu próprio nome. Eu sei que você não é má pessoa. Mas você ficou quieta quando eu precisava que você falasse. E isso eu preciso que você entenda. Não para que você se torture, mas para que você nunca mais faça isso. Ela chorou. Eu não a abracei imediatamente. Deixei a frase pousar. Deixei ela sentir. Depois, estendi a mão e peguei a dela. Eu não vou perder minha filha por causa de um homem que não merecia nem o cheiro da minha casa. Mas você vai precisar reconquistar a minha confiança. Isso não acontece com um pedido de desculpa. Acontece com tempo, com presença, com escolhas. Ela assentiu. Perguntou se eu a perdoava. Pensei um momento. Eu te amo demais para ficar com raiva para sempre. Mas perdão verdadeiro não é apagar o que aconteceu. É continuar de olho aberto, com você do meu lado, não do lado de quem me faz mal. Ela ficou comigo naquela tarde inteira. Jantamos juntos pela primeira vez, desde que tudo tinha começado. Sem Rodrigo, sem aquela tensão embaixo de tudo. Quando ela foi embora, às 10 da noite, me abraçou na porta por mais tempo do que qualquer vez nos últimos anos. Fechei a porta, fui para a cozinha, lavei a caneca azul com cuidado, coloquei no lugar, virada para a janela, e disse em voz baixa para ninguém e para Lourdes ao mesmo tempo, tá resolvido. O processo de Rodrigo Menezes seguiu curso durante os meses seguintes. Em março de 2024, após negociação conduzida pelo Dr. Marcelo, foi firmado um acordo judicial em que Rodrigo se comprometeu a devolver os R$ 3.400 desviados da conta corrente, acrescidos de correção monetária, totalizando R$ 3.642. Pagou em parcelas mensais de R$ 600, concluídas em setembro de 2024. O processo criminal por lesão corporal dolosa, em razão da substância no alimento, resultou em condenação à pena restritiva de direitos, 200 horas de prestação de serviços comunitários e proibição de aproximação a menos de 100 metros da minha residência por 2 anos. Não foi prisão, eu entendo que muita gente queria que fosse, mas foi suficiente. O escritório do advogado parceiro de Rodrigo, o mesmo com histórico de tutelas fraudulentas, foi denunciado à OAB de Minas Gerais por Geraldo, que ainda tinha contatos. A investigação disciplinar está em andamento.
Rodrigo e Cláudia se divorciaram em fevereiro de 2024. Ela entrou com o pedido. Ele não contestou. Recebi uma ligação do Wilson em novembro de 2023. Ele disse que a namorada dele tinha visto a cena da mesa e ficado perturbada por semanas. Que ela tinha dito que se ele não ligasse para mim, ela ia ligar ela mesma. Ele pediu desculpa por ter demorado. Eu disse que ele tinha aparecido quando importava, que era o suficiente. Hoje é uma manhã de março de 2025. São 6h15 da manhã. O sol está nascendo pelo lado da rua Acácias, com aquela cor de laranja queimado que só existe no começo do outono em Minas Gerais. O quintal está úmido de orvalho. As roseiras que eu estava descuidando durante todo aquele período voltaram a crescer direito. Passei umas 3 semanas em novembro só podando, adubando, conversando com elas como Lourdes fazia. Estou na varanda com a caneca azul. O café está quente. A alça, levemente torta, se encaixa nos meus dedos, como sempre se encaixou. Cláudia passou aqui no último fim de semana. Não para pedir nada, não para resolver nada. Veio fazer o almoço do sábado. Chegou às 9 da manhã, foi embora às 6 da tarde. Conversamos sobre Lourdes, sobre coisas de quando ela era criança, sobre uma viagem que ela está planejando para visitar uma prima em Portugal. A confiança não está inteira ainda. Não minto para você sobre isso, mas está sendo reconstruída, tijolo por tijolo, como a própria casa. Em outubro de 2024, eu voltei a dar aula, não aula formal. Uma coisa que nasceu do nada, de uma conversa com o diretor da Escola Técnica Estadual aqui do bairro, que me conhecia e soube da minha história através do Geraldo. Ele me convidou para dar um módulo de instalações elétricas residenciais para turmas de jovens aprendizes. 2 sábados por mês, 3 horas cada. Aceitei de imediato. Tem na turma um menino chamado Gabriel, 17 anos, que me lembra de mim com 22. Curioso demais, pergunta tudo, às vezes errado na técnica, mas com uma atenção no detalhe que vale mais do que a técnica certa, sem atenção. A gente tem uma conversa depois de cada aula, de pé na porta da sala, sobre eletricidade e sobre outras coisas. Ele me disse semana passada que quer ser eletricista, que eu tenho uma calma que ele quer ter um dia. Eu ri. Calma não se nasce tendo, Gabriel. Calma se aprende consertando coisa estragada e não explodindo no processo. Ele anotou, literalmente, num caderninho azul que ele carrega na bolsa. Eu olhei para o caderninho e pensei em Lourdes, e nas quintas-feiras da cerâmica tem objetos que carregam as pessoas. A caneca dela, o caderninho do Gabriel, a cadeira da varanda. O que fica de quem a gente ama não é a ausência, é tudo que continua funcionando. Se você está ouvindo isso e está numa situação parecida com a que eu vivi, eu quero te dizer algumas coisas, não como palestra, como conversa. A primeira coisa que eu faria diferente é ter ligado para o meu advogado mais cedo. Não quando a prova caiu na minha mão por acaso, quando os primeiros sinais apareceram, o primeiro dinheiro que sumiu, a primeira pergunta sobre escritura. Cada sinal que eu racionalizei e deixei passar custou algo. Dinheiro, tempo, dignidade. Não precisava. Se você tem alguma coisa de valor, uma casa, uma poupança, uma aposentadoria, e tem alguém novo na sua vida perguntando sobre isso com interesse demais, com pressa demais, com gentileza que parece roteiro ensaiado, ligue para um advogado, não para fazer acusação, só para saber onde você está. É a mesma coisa que chamar um eletricista para checar a instalação antes de entrar no imóvel. Prevenção não é paranoia. A segunda coisa, não confunda perdoar com apagar. Eu perdoei minha filha, de verdade. Não porque o que ela fez foi pequeno, foi grande, mas porque eu a amo e porque ficar com raiva dela para sempre não me devolve nada. O perdão que me libertou não foi o que eu dei a Rodrigo. Esse eu não dei e não precisava dar. Foi o que eu dei a mim mesmo, por ter confiado, por ter querido acreditar, por ter agido com amor numa situação que não merecia amor. Você não é idiota por ter confiado. Você é humano. A terceira coisa, e essa é a mais difícil, é sobre pedir ajuda. Eu fiquei meses carregando aquilo sozinho, por orgulho, por vergonha,
por aquela sensação de que problema da casa não se leva para a rua. Mas o Geraldo estava do outro lado da rua havia 4 meses com o olho aberto, esperando eu chamar. Pedir ajuda não é fraqueza, é o ato mais corajoso de quem sabe que não precisa resolver tudo sozinho. Se você está vivendo algo parecido, tem alguém que você pode chamar, um vizinho, um amigo de infância, um parente que você está evitando por orgulho. Chame, as pessoas geralmente estão esperando ser chamadas. E por último, confie no seu instinto. Eu soube, naquele segundo, quando o Rodrigo colocou o prato na minha frente, que algo estava errado. Não soube o quê, mas soube. 41 anos consertando instalações me ensinaram que o corpo sabe antes da mente, que o arrepio no braço precede o curto-circuito. Quando você sentir aquele arrepio, não racionaliza, age. Se tudo se está quitando... Lourdes era católica. Ia à missa todo domingo, sentava sempre na terceira fileira da esquerda e saía com aquele ar de quem foi repor alguma coisa que a semana tinha consumido. Eu não sou de missa frequente, mas sou de Deus à minha maneira, aquela maneira silenciosa de quem acredita que tem uma ordem nas coisas que nem sempre entendemos enquanto estamos dentro delas. Lourdes me disse uma vez, numa noite de 2017, depois de uma situação difícil com um vizinho que tinha tentado nos prejudicar numa questão de muro: Antônio, Deus não atrasa, ele só tem um relógio diferente do nosso. Eu guardei isso, como guardo poucas coisas. Naqueles meses de 2023, quando eu me sentia menor dentro da minha própria casa, quando a dúvida batia forte às madrugadas, quando eu me perguntava se não estava exagerando, eu lembrava dessa frase: Deus não atrasa. E o que eu vejo hoje, de onde estou agora, nessa varanda com o café e o sol de março e a caneca azul com a alça torta, é que aquele domingo de setembro aconteceu no momento certo. Se eu tivesse descoberto os papéis da gaveta sem ter a prova do prato, talvez não tivesse agido. Se eu tivesse agido sem o laudo, talvez não tivesse a força legal para ir até o fim. Se Wilson não tivesse estado na mesa naquele dia específico, eu não teria uma testemunha. As peças caíram no lugar que precisavam cair. Não estou dizendo que o sofrimento foi bom. Não foi. Mas estou dizendo que ele não foi em vão. Saí disso com minha casa, minha dignidade e, de alguma forma torta e trabalhosa, com minha filha de volta. Saí maior do que entrei. E isso que você está ouvindo agora, essa história que eu estou contando, talvez chegue ao ouvido de alguém que precisa ouvir que é possível sair de pé. Se chegar, valeu cada segundo. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que tem paciência para ouvir uma história que dói antes de consolar, que valoriza o que é real mesmo quando é difícil, que entende que a justiça às vezes demora, mas não falha quando a gente não desiste de buscá-la. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por uma situação onde alguém que deveria te proteger ficou quieto quando precisava falar? Um familiar que desviou o olhar quando você mais precisava de alguém do seu lado? Um amigo que escolheu o silêncio porque era mais fácil? Escreve para mim nos comentários. Não precisa de detalhe, pode ser uma frase só. Mas esse comentário vai criar um espaço aqui onde pessoas que passaram por coisas parecidas vão se sentir menos sozinhas. Porque solidão é o maior aliado de quem quer nos diminuir. E essa comunidade que está sendo construída aqui, de pessoas que resistiram, que não se deixaram apagar, que ainda estão de pé, ela é mais forte do que qualquer Rodrigo que apareça sorrindo com um prato especial. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva, alívio, reconhecimento, esperança, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que eu não estou falando no vazio. Me diz que tem gente do outro lado que está ouvindo. E cada joinha é um farol que ajuda essa história a chegar em mais alguém que precisa ouvir. Se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa ainda por contar. Histórias de pessoas reais, de 60 anos, de 70, de 80, que foram tratadas como se já não tivessem mais vez e que provaram que estava todo mundo errado.
Não quero que você perca nenhuma. E compartilha esse vídeo com alguém que precisaria ouvir isso hoje. Você talvez não saiba quem é essa pessoa, mas ela existe. Pode ser uma mãe que está calada sobre algo, um pai que está aceitando demais, um amigo que você sente que está sendo diminuído dentro da própria casa. Manda para ela, sem comentários se quiser. A história fala por si. Eu me chamo Antônio e hoje de manhã, com a caneca azul de Lourdes na mão e o sol de março no quintal, eu estou bem. Não perfeito, não sem saudade, não sem cicatriz, mas estou bem e estou de pé. Isso é o que eu queria que você soubesse. Obrigado por ouvir. Preciso te dizer que essa história, como foi narrada aqui, contém elementos reconstruídos e adaptados para fins narrativos e educativos. Nomes e detalhes foram modificados para proteger as pessoas envolvidas. Mas o que é real, a dor, a traição, a virada e a paz que vem depois de uma batalha justa, isso nenhuma ficção inventa. Cuide de você. E não deixe ninguém te chamar de idiota na sua própria mesa.